Por que você acha que tem tanta distorção relacionada à Inquisição? De onde partiu essas distorções? Exagero no número de mortes, exagero nos entendimentos, nos assuntos, enfim, nessas mentiras, falsidade mesmo, coisa deslavada, como é o caso, por exemplo, desses aparelhos de tortura. Enfim, por que tem tanta mentira sobre isso? Isso tudo começa no século XVI, com a Reforma Protestante. Quando houve a cisão de Martinho Lutero, para justificar essa separação da Igreja de Cristo, você precisa achar pontos negativos no papado, na história da Igreja. Então, esta propaganda contrária à história da Igreja, ela começa com a Reforma Protestante. Inclusive, se a gente pegar nos próprios escritos dos reformadores protestantes, já se fala da Inquisição, já se fala mal da Inquisição desde essa época. Entendeu? Então, não é nada de novo. No século XVIII, os iluministas, para desacreditar tudo que a Igreja produziu em termos de conhecimento, pioraram ainda mais essa narrativa. No século XIX, os pensadores ateus, então, se apropriam disso e ampliam isso mais. Aí, no século XIX, século XX, vem o comunismo, que começa a espalhar os seus tentáculos aí pelo mundo todo, e aí o comunismo se apropria dessa narrativa que não é nova e ainda tenta desacreditar ainda mais. Então isso é uma campanha que os inimigos da Igreja sempre fizeram, Por exemplo, a maçonaria italiana, querendo unificar a Itália toda no século XIX, eles começaram a procurar na história da Igreja pontos negativos para desacreditar a Igreja. Então, por exemplo, só que eles caíram do cavalo. O que eles fizeram? Eles foram ao pontificado do Papa Alexandre VI, que moralmente era um Papa que tinha muitos problemas, muitos pecados pessoais, e pegaram os escritos de Alexandre VI e falaram, nós vamos usar os escritos dele para justificar os erros da Igreja. E caíram do cavalo. Por quê? Quando pegaram os escritos de Alexandre VI, os próprios maçons se deram conta de que, embora o Alexandre VI tivesse uma vida moral ruim, os escritos dele, como Papa e enquanto Papa, não ensinavam nada em desacordo com a fé e a moral da Igreja, que é o dogma que o Pio IX proclamou da infalibilidade papal. A gente vê que a própria maçonaria constatou isso. Imagine nós que somos católicos, temos o dever de conhecer para amar a Igreja.